Olá, meus irmãos, amigos, tudo bem? Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero convidar você a participar integralmente desse momento. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem terei medo? É a esse Deus que é a nossa luz e a nossa salvação e que nos livra de todo medo e nos diz: não precisa ter medo de nada, porque eu sou o seu Senhor. É a Ele que nós vamos louvar neste momento. Faça o seu melhor, porque o nosso Deus merece o nosso melhor. Um bom culto a todos. Olá, irmãos, vamos então ao nosso momento de oração. A palavra de Deus em Salmos 143 diz: Ó Senhor, ouve minha oração, ouve minhas súplicas, que a tua fidelidade e retidão sejam um alívio para mim. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor, por este dia, te somos gratos, Senhor, pelo teu cuidado para conosco e queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor cuide de nós nesse momento. Tantos corações estão aflitos, tantos corações necessitados de Ti, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor conforte, que o Senhor cuide. Se algum irmão está sofrendo por doença, se algum irmão está sofrendo porque está impossibilitado de trabalhar, está impossibilitado de ajudar sua família, que o Senhor cuide, ó Deus, de cada irmão.
que o Senhor dê o alívio necessário, dê o conforto, e que possamos, ó Deus, sempre lembrar que o Senhor ouve a nossa oração e que possamos confiar cada vez mais em Ti. Te entregamos, ó Deus, a cada irmão, cada pessoa, cada família da nossa igreja. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça em união, apesar da nossa distância física, mas que possamos, ó Deus, cada vez mais estar juntos em oração, estar juntos em coração. Que o Senhor cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Pode. Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra a ser lida para hoje é a seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O nosso tema de hoje é a bênção da sabedoria. A bênção da sabedoria. A verdade central é: o viver orientado pela sabedoria é uma bênção. O viver orientado pela sabedoria é uma bênção. Vamos prosseguir. A sabedoria é uma dádiva divina relacionada à compreensão e ao entendimento, tendo como alvo produzir o modo de vida aprovado na palavra de Deus. Sabedoria não é simplesmente acúmulo de conhecimento, mas aquilo que determina o nosso comportamento correto em todo tempo e em todo lugar. A sabedoria é uma bênção para quem pratica, para os seus próximos e para toda a sociedade. A bênção, em língua grega eulogia ou elogio, descreve um bem de procedência divina que nos supre de coisas necessárias e essenciais para a nossa sobrevivência e bem-estar. É nesse sentido que a sabedoria é uma bênção, produtora de bem-estar.
Vamos analisar o nosso assunto em 3 assertivas. A primeira delas diz: a sabedoria é uma bênção porque é resultado do exercício da livre vontade humana. A sabedoria é uma bênção porque é resultado do exercício da livre vontade humana. O apóstolo Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Andar significa viver. Nós usamos na língua portuguesa, fulano anda triste, quer dizer, ele vive triste. Andar, então, significa viver, comportar-se. Viver prudentemente é ter cuidado no comportar-se com critérios adequados e com bom senso. Viver prudentemente é viver com bom senso, usando critérios apropriados. 2 comentários, ou melhor, 3 comentários. Primeiro, a sabedoria nos permite escolher nosso próprio comportamento, fazendo uso da nossa livre vontade, preservando o livre-arbítrio. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós devemos escolher qual comportamento devemos ter. Quer dizer, nós não poderemos nos comportar sem reflexão, mas devemos refletir sobre o comportamento que nós haveremos de tomar. A aquisição da sabedoria não é alcançada por coação, mas pelo uso da liberdade. O apóstolo Paulo não coage os seus ouvintes. Ele sugere aos seus ouvintes, aos seus leitores, para estabelecerem de livre e espontânea vontade a maneira como querem se comportar. O comportamento, ou a sabedoria, o comportamento pela sabedoria, não é feito por coação. A sabedoria não é alcançada por coação, mas pelo uso da liberdade. Outro dia, eu estava conversando com a irmã Ana, da igreja. Estávamos falando a respeito de muitas crianças e jovens, adolescentes que passaram pela nossa igreja. Muitos vieram para a igreja quando eram crianças, frequentaram a escola bíblica dominical, cresceram, se tornaram adolescentes, participaram da classe de adolescentes, e essas pessoas, esses jovens, se desviaram totalmente do caminho do Senhor. Alguns foram para as drogas, alguns foram para a vadiagem e alguns até foram presos. E uma pessoa perguntou: será que a igreja errou? Será que a igreja falhou? Por que tantas pessoas que crescem na igreja depois seguem mau caminho, vão para o mau caminho? Caminho da delinquência, caminho das drogas. O fato é que o comportamento de um ser humano depende do seu entendimento, depende da sua escolha. E a sabedoria não é adquirida por pressão. O nosso corpo humano possui algumas vias pelas quais são administradas substâncias. Por exemplo, uma pessoa pode se alimentar por via nasogástrica. Então, por uma sonda colocada no nariz, a comida chega ao seu estômago. Às vezes nós recebemos alguma coisa por via oral. É uma via para recebermos coisas. Ou pela veia. Tomamos medicamentos, soro e antibiótico pela veia. Só que para a administração da sabedoria não existe uma via. Não é um jeito de injetar sabedoria. As pessoas escolhem de dentro do seu coração, por causa do seu ser interior, escolhem o seu comportamento. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, está sugerindo
escolham de livre vontade, espontaneamente, o modo correto de viver. O modo correto de viver não é automático. A pessoa vive corretamente porque ela optou e fez a escolha. Portanto, a sabedoria nos permite escolher nosso próprio comportamento. O sábio escolhe como quer se comportar. Conheci um senhor de 55 anos que estava viciado em crack. E eu falei para ele, você usa crack há quanto tempo? Ele falou, há uns 3 anos. Eu falei, então o senhor acostumou a usar crack? Já com essa idade? Chefe de família, pai de filhos, com esposa. E o senhor se aventurou no uso do crack? Ele falou, eu comecei e tal. Então eu disse para ele, eu falei, se um adolescente usa crack, nós falamos, o adolescente é desmiolado, ele não sabe o que faz, então ele usa crack sem saber o que está fazendo. Mas um homem de 55 anos, chefe de família, sabe o que está fazendo. Então ele usou a sua liberdade para se tornar dependente de crack. Assim é com a sabedoria. As pessoas podem usar a sua liberdade para serem sábios ou podem usar a sua liberdade para serem tolos. O segundo comentário é que a sabedoria nos permite escolher o nosso comportamento pelo uso da inteligência. O apóstolo Paulo fala, você tem 2 opções. Ou você se comporta como nécio, ou você se comporta como sábio. Então, 2 coisas. Então, aquele jovem que vai para o uso das drogas, ele se comportou como nécio. E aquele que gasta o seu tempo para estudar, aprender e fazer a sua faculdade, esse agiu como sábio. Então nós temos 2 opções, ou como nécio ou como sábio. Então o nosso comportamento é baseado na nossa inteligência, na nossa prudência. Andar prudentemente significa viver com critério e bom senso. Não acho que seja um bom critério passar a maior parte do tempo no bar tomando bebida alcoólica. Nem nas baladas, nem nos pancadões. Eu acho que isso não é a prudência recomendada. O terceiro comentário é que a sabedoria deve ser praticada em todos os tempos e em todos os lugares por onde andarmos. A palavra andar aqui é peripatel, significa por todos os caminhos. Andar por todos os caminhos. Por onde você andar? Você está em casa? Sabedoria. Está no trabalho? Sabedoria. Está no trânsito? Sabedoria. Então a sabedoria é recomendada em todas as situações. Nós não devemos ser sábios apenas em alguns lugares e outros não. Um pastor falou que certa vez um menino chegou para ele e perguntou, pastor, será que a gente podia morar aqui na igreja? E o pastor falou, filho, mas por quê? Ah, porque aqui na igreja meu pai é bonzinho. Então o pai era bem comportado na igreja, mas em casa ele não era. Então o menino falou, se a gente morar aqui na igreja, o papai vai ser sempre bonzinho. Pois bem, a sabedoria deve ser praticada em todos os lugares. A gente não deve ser gentil só na igreja, não deve ser gentil só no trabalho, mas a gente tem que ser gentil no trânsito, tem que ser gentil na igreja, tem que ser gentil no trabalho, tem que ser gentil com o vizinho, tem que ser gentil com os amigos, tem que ser gentil com os filhos. Então, a sabedoria é resultado de uma escolha consciente. Veja prudentemente, com sabedoria, com prudência, como você vive. É isso que o apóstolo Paulo ensina. A outra assertiva, a segunda, afirma: a sabedoria é uma bênção porque nos permite aproveitar as melhores coisas da vida. Nos permite aproveitar as melhores coisas da vida. Então nós podemos, pela sabedoria, escolher. Um dos
grandes missionários dos tempos modernos se chamava Taylor. Taylor era um jovem e que tinha um amigo. Os dois viviam na farra, viviam na bagunça, procurando satisfação nas coisas do mundo. Era bebida e farra. Um dia, Taylor e seu amigo estavam andando pela rua e viram uma cabana de pregador. Era comum naquela época que montavam-se tendas e ali dentro daquelas tendas pregadores pregavam o evangelho. E Taylor falou para o amigo dele, vamos lá ver. E os dois entraram na tenda. Taylor, baderneiro e seu amigo. Ouvindo a pregação, na hora do apelo, Taylor falou, eu vou aceitar o convite para ser cristão. E falou para o amigo dele, vamos lá. O pregador está chamando a gente para mudar de vida. Vamos lá, vamos mudar de vida. E o amigo do Taylor não quis ir mudar de vida. E o amigo de Taylor falou assim, eu não vou lá não, eu quero gozar a vida. E assim, Taylor se tornou crente e o amigo dele sumiu. Os anos se passaram. Taylor se tornou jovem crente e promissor. Estudou com muita sabedoria, se formou e foi enviado como missionário na Índia. Os anos se passaram. Ele ficou famoso como missionário. Ele teve um trabalho importante na evangelização e também na organização social. Ele foi uma bênção para aquelas pessoas. Um dia Taylor veio visitar os Estados Unidos e houve uma grande festa dos crentes naquela cidade ainda pequena, onde Taylor havia estado com seu amigo. Passando pela rua, num desfile, Taylor foi abordado por um mendigo. E esse mendigo falou, Taylor, sou eu. Mas você quem? Então, sou aquele seu amigo. Um homem todo deteriorado, com roupa toda rasgada, todo sujo. E o Taylor falou para ele, você é aquele meu amigo, você se lembra? Quando eu aceitei Jesus, você também foi chamado para aceitar Jesus, e você não quis, você falou que ia gozar a vida. Você está gozando a vida? Escolha a pessoa faz. Há escolhas boas e escolhas ruins. Pessoas podem fazer escolhas. Então a sabedoria é uma bênção porque nos permite aproveitar as melhores coisas da vida. As melhores escolhas não são viver no mundão, bebendo, jogando, não. A melhor escolha é seguir um caminho de retidão, seguindo a Jesus. Continuando aqui. Deus nos concede o Cronos. Cronos é tempo. Que é o tempo medido pelos calendários e relógios. E Deus nos concede o Kairos. Kairos é o tempo especial entendido como oportunidade para experimentarmos coisas boas e agradáveis. Deus nos dá 8 horas para o trabalho. Isso é Cronos. Você entra, marca o ponto e sai, marca o ponto. O seu tempo de trabalho é marcado pelo Cronos. Mas quando você chega em casa, você é acolhido pela esposa. Você é acolhido pelos filhos, você é abraçado, você tem um ambiente agradável. Isso é o Kairos. O Kairos é tempo de boas coisas. O trabalho pode ser penoso, mas o Kairos em casa, esse tempo que Deus dá para boas oportunidades. Pois bem, continuando. Deus nos concede o Kairos para ser experimentado em vários campos da vida, como trabalho, educação, família, saúde, aparência física, coisas boas, coisas agradáveis. Aqui Paulo fala para remir o tempo, remir o Kairos, ou seja, aproveitar. Há tempos duros e tempos para serem aproveitados. O que Paulo diz assim, aproveitando o tempo, remindo o tempo, não como tolo, mas remindo o tempo.
Remir o tempo, como já disse, é aproveitar oportunidades. Você tem a oportunidade de ficar com a sua família, fica com a sua família, é uma oportunidade. Você tem uma oportunidade para ir à igreja, é um kairós. A hora de ir à igreja, a hora de ir ao culto, é um kairós, um tempo para coisas boas, um tempo para coisas agradáveis, Pois bem, duas discussões sobre este assunto. O aproveitamento das oportunidades exige um preço a ser pago. O apóstolo Paulo fala remindo o tempo. A palavra remindo significa adquirir alguma coisa no mercado mediante resgate. É uma palavra do vocabulário comercial. Remir é isso. Você vai remir alguma coisa, ou seja, você vai adquirir e vai pagar o preço. Da mesma forma como Cristo nos resgatou, mediante o preço do seu sangue. Nós costumamos dizer que a nossa salvação ela é de graça. Então ela é de graça para nós. Para Jesus Cristo custou o grande preço. O preço da sua vida, o preço do seu sangue. Então há um preço a ser pago. Toda vez que alguém redimia alguma coisa, tinha que pagar o preço. O resgate exige um preço. As pessoas que querem pagar um preço, elas podem alcançar sabedoria. Elas podem aproveitar. Elas podem ter oportunidade de aproveitar essas oportunidades. Há jovens que têm oportunidade para fazer um curso superior e não aproveitam, não fazem. Há outros que têm a oportunidade de organizar, de constituir uma família e não organiza a família. Não cria convivência. Há outros que têm a oportunidade, por exemplo, de fazer uma viagem e não fazem. Paulo fala assim, aproveitando bem as oportunidades. Pois bem, Cristo nos resgatou mediante o seu preço, então há um preço a pagar. O outro comentário é que o aproveitamento das oportunidades nos permite confrontar o mal que prolifera no mundo. Paulo fala assim, devemos aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. Quando os dias são maus, nós precisamos ser mais sábios. Os dias são maus. Mentira, falsidade, corrupção, ganância, vícios, depravação, violência, abusos, tantos. Há um grande número de pessoas que aparecem como tendo sido enganadas, foram fraudadas, perderam dinheiro, perderam seu imóvel. Os dias são maus. E se os dias são maus, é mais importante, é mais necessária a sabedoria. Precisamos ser sábios para enfrentar os dias maus. Temos que aproveitar as oportunidades para fazer o bem aos outros, para fazer o bem a nós, para fazer o bem ao reino de Deus, para crescermos, para estudarmos, para trabalharmos. Os dias são maus, portanto, aproveitando as oportunidades. Os dias são maus e nós então devemos remir o tempo, ou seja, aproveitar a oportunidade. Repetindo, quanto mais o mal prolifera no mundo, mais sabedoria precisamos ter. Quanto mais difícil é arranjar emprego, mais devemos nos preparar. Quanto mais difícil é criar filhos, mais devemos nos preparar. Então, remir o tempo, porque os dias são maus. A minha terceira assertiva sobre o assunto é: a sabedoria é uma bênção porque nos capacita a conhecer a vontade de Deus. A sabedoria nos permite conhecer a vontade de Deus. Paulo diz, por essa razão, porque os dias são maus, as oportunidades precisam ser aproveitadas, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Deus estabeleceu para nós a sua vontade.
Saber essa vontade é consequência da sabedoria. A palavra insensato é uma palavra dura. No verso 15, a palavra nécio é asófos, ou seja, sem sabedoria. Significa sem entendimento. Sofia é sabedoria. Asofia é falta de sabedoria. Então, esse asófos, ele é tolo, ele é bobo. Mas, no verso 17, a palavra é insensato. Insensato é afrones, que significa irracional, estúpido, desmiolado, retardado, moralmente louco. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a pessoa que não entende a vontade de Deus, a pessoa que não reconhece o querer de Deus na sua vida, essa pessoa é afrones, é uma pessoa irracional. Ela é estúpida, desmiolada, retardada, moralmente louca. Então, o apóstolo Paulo diz, fujam dessa loucura, aproximem-se de Deus, descubram qual é a vontade dele para vocês. Algumas pessoas correm o risco de se tornarem assim, afrones, irracionais. Não conhecer a vontade de Deus, não buscar a vontade de Deus, não praticar a vontade de Deus, é uma irracionalidade. Paulo acha que a racionalidade do ser humano deve levar esse ser humano, essa pessoa, a buscar a vontade de Deus. Então essas pessoas afrones, insensatas, não reconhecerão, não poderão reconhecer a vontade de Deus. Preciso fazer 3 comentários. Primeiro, a sabedoria nos permite reconhecer como vontade geral de Deus, que se aplica a todos os seres humanos. Então, a vontade geral de Deus é uma vontade para todas as pessoas e essa vontade está escrita na Bíblia. Ali está ensinado como todas as pessoas devem se comportar. E há a vontade particular, que é a vontade de Deus para cada pessoa. Há uma vontade de Deus para todo mundo. E há uma vontade de Deus para indivíduos. A vontade geral de Deus, a vontade geral de Deus para todas as pessoas, é revelada na Escritura. Ali está dito, ali está escrito, está ensinado, o que todas as pessoas devem aceitar, e é a vontade de Deus para todas as pessoas. Mas algumas pessoas são alvos de uma vontade de Deus. É da vontade geral de Deus que todos trabalhem, por exemplo. Jesus falou, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, e diz, trabalhar enquanto é dia. Então trabalhar é da vontade de Deus para todo mundo. Mas Deus quer que alguns trabalhem como missionários. Quer que alguns trabalhem como médicos, outros como mecânicos. Então trabalhar é para todo mundo. Agora ser médico é para alguns, a vontade de Deus para alguns. Ser professor é a vontade de Deus para alguns. Então, a sabedoria nos permite conhecer o que Deus quer para todo mundo e o que Deus quer para cada um de nós. O outro comentário é que a sabedoria nos permite compreender que a vontade de Deus deve se realizar em nossas vidas em relação a nós mesmos. Quer dizer, às vezes a vontade de Deus na minha vida tem a ver comigo mesmo. Então, deve ser em relação a mim mesmo. As nossas famílias, a vontade de Deus na minha vida pode ter a ver com a minha família, não comigo. Às vezes a vontade de Deus que eu preciso praticar para a minha família pode nem ser agradável, mas é o que Deus quer que eu faça. Por exemplo, suportar um marido difícil pode não ser a vontade geral de todas as esposas, mas pode ser para você, especificamente para você suportar aquela pessoa com aquele problema, com aquelas dificuldades.
Então, nossos amigos, nossos conhecidos, nossas igrejas, esses elementos são beneficiados pela vontade de Deus que se realiza na minha vida. Por exemplo, Deus realiza a sua vontade na minha vida e o meu vizinho é beneficiado. Deus realiza a vontade de Deus na minha vida e a minha família é beneficiada. Deus realiza a vontade de Deus na minha vida e a minha igreja é beneficiada. Assim existe essa vontade de Deus que os insensatos não percebem. A falta de discernimento, a falta de conhecimento, a falta de visão não permite que eu entenda que aquela é a vontade de Deus para mim. Mas a vontade de Deus para nós, compreendida pela sabedoria, nos permite então ser abençoadores para outras pessoas. E o terceiro comentário é que a sabedoria é um bem que cada um deve buscar. Cada um deve buscar, fazendo uso da Escritura, por exemplo. Se nós queremos saber o que Deus quer da humanidade, é só ler a Escritura. Por exemplo, o Putin, que agrediu a Ucrânia, certamente não leu a Escritura de que nós não devemos destruir as outras pessoas. Aqueles que declaram guerra, aqueles que praticam crimes, assaltos, eles não leram a vontade de Deus. Roubar, mentir, não faz parte da vontade de Deus. Então, a sabedoria é um bem que cada um deve buscar, fazendo uso da Escritura, dedicando-se a estudos. Por exemplo, um homem quer ser bom pai, alguma coisa que ele precisa saber pode não estar na Escritura, mas está nos livros, está nos cursos, e ele pode então buscar essa sabedoria nos seus estudos. Ou conselheiros. Uma esposa pode precisar de um aconselhamento para saber como lidar com seu marido. Uma mãe pode precisar de aconselhamento. Qualquer crente pode precisar de aconselhamento. Então a sabedoria é um bem a ser buscado. É uma aquisição a ser feita. Se nós somos tolos, é porque nós não estamos buscando a sabedoria. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, busque. Peça a Deus. Deus vai dar a sabedoria para você dirigir sua vida de forma bem-sucedida. Então, vamos buscar a Escritura, vamos buscar estudos, vamos buscar aconselhamento e vamos usar a sabedoria para sermos bênção para nós e para os outros. Quero concluir com as seguintes palavras. Podemos afirmar, portanto, que a sabedoria é um recurso mental e espiritual. É um recurso. Sabedoria é um recurso que alguns têm e outros não têm. Então é um recurso mental e espiritual que Deus nos concede a fim de que possamos nos conduzir adequadamente na busca da realização das nossas vidas. As vidas não se realizam sem sabedoria. As pessoas realizadas são pessoas que adquiriram sabedoria e então elas se comportaram de tal maneira que as suas vidas se tornaram realizadas. Precisamos considerar que a sabedoria é uma bênção. Por isso nós vamos buscar, que nos permite o livre exercício da vontade. Voluntariamente eu vou buscar ser mais esclarecido. Que nos permite desfrutar das coisas mais valiosas da vida. Remir o tempo é detectar oportunidades. A sabedoria nos permite aproveitar as oportunidades. E nos permite também descobrir e fazer a vontade de Deus. Devemos, portanto, buscar e praticar a sabedoria, principalmente essa sabedoria cristã que está na Bíblia, para a glória de Deus e para o nosso bem. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos lutar por mais sabedoria. Que Deus fique conosco. Amém.